Vamos lá. Então, o primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês nessa nossa live é a natureza do funcionamento do sistema nervoso, a natureza do funcionamento da máquina, porque dá pra gente pensar em máquina justamente por ser uma questão fundamentalmente mecanísmica, mas esse sistema que é responsável por duas das funções primárias e, portanto, essenciais da vida, ok? Especialmente da vida móvel. Como que funciona essa história? Os seres vivos multicelulares, essa coisa complexa que começa a se organizar, e aí vai ter vertebrado, as coisas vão ficar bem complicadas até chegar num treco complexo assim como nós, né? Esses sistemas, eles precisam ler o ambiente, pegar todos os dados possíveis do ambiente para adequar o seu comportamento ao ambiente. Então, um sistema que gere respostas muito rápidas para estímulos recebidos pelo ambiente, ele acaba fazendo com que esse indivíduo consiga ir dando as respostas que cabem no processo de interação com esse meio, da interação com esse ambiente onde ele está. E as respostas adequadas fazem com que os comportamentos tragam os melhores resultados. Então, basicamente, o sistema nervoso tem essa lógica de funcionamento. Ele recebe informações, ele drena todas essas informações, filtra, processa e depois ele gera um comportamento que é o mais adequado para aquele momento. Só que, como todo sistema informacional, como todo sistema baseado em dados, o grande gargalo, a grande dificuldade não é exatamente a fonte de dados. Obviamente que isso também é uma limitação. Você precisa ter vários canais para detectar os melhores sinais, as melhores entradas que estão vindo do ambiente. Mas ao mesmo tempo, você também precisa ter velocidade, precisa ter agilidade e precisa processar esses dados para quê? Para construir um grande repertório de respostas. Quanto maior o nível de processamento, quanto mais eu intercruzar dados e qual maior o valor desses dados, maior quantidade desses dados, mais eu consigo entrecruzar esses dados e gerar um comportamento. Então vejam, o barato do sistema nervoso é ele fazer essa transição. Ele receber os sinais do meio através de múltiplos sentidos e gerar o melhor comportamento. Bom, eu poderia ficar horas explicando aqui para vocês qual é a lógica desse sistema informacional, mas esse não é o ponto onde eu quero chegar. Eu quero chegar no fato com vocês de que esse sistema informacional, quer dizer, esse sistema que processa dados, ele foi simulado, ele foi minimamente simulado e pode vir a ser emulado, inclusive. Mas não efetivamente em cada um dos seus mecanismos propriamente ditos, mas fundamentalmente na ideia, fundamentalmente no conceito. E justamente foi essa evolução de conceito determinada pelo fato de que nós já vivíamos usando um sistema que fazia processamento de dados. Então a coisa mais simples para a gente foi entender essa lógica que a gente mesmo usava e aplicá-la em sistemas que fazem essas interlocuções entre os dados e as melhores respostas possíveis. Faz sentido isso para vocês? Então o sistema nervoso ele tem essa lógica de funcionamento. Ele está recebendo um monte de dados, gera respostas e ele também é capaz de multiplicar isso através de um sistema, por exemplo, como é o sistema informacional. E em que lugar a gente chega justamente na virada do século XX para o século XXI? A gente chega a ter fora de nós um sistema que é tão bom, ou até em muitas circunstâncias melhor do que o nosso, para processar dados. Então só por isso, as relações dos indivíduos com o seu meio já mudariam. Só pelo fato de você ter novas interlocuções. E vocês perceberam isso. Eu não estou falando do futuro, eu estou falando do passado. Exatamente quando o ser humano começou a ganhar mecanismos para informatizar, para mecanizar vários dos processos que ele mesmo executava mentalmente, ele foi percebendo que ele podia terceirizar vários desses processamentos. O fato é que esses processamentos, eles estão na origem e na natureza do indivíduo, na sua relação com o seu comportamento. Eles não são meros dados processados. Eles são processamentos que levam à construção de comportamentos. E esses comportamentos, em última instância, também são responsáveis por aquilo que a gente chama de personalidade.
por aquilo que a gente chama do nosso jeito de ser. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho na ideia. Imagine que agora você tem um sistema fora de você, que você mesmo programa para gerar processamentos específicos e influenciar os seus próprios comportamentos. É isso que a gente vive hoje. A gente vive sistemas externos a nós que simplesmente moldam os nossos comportamentos a partir desta dinâmica com o mundo. Então, resumindo a parada, o cérebro é a máquina de processar informações que está o tempo inteiro conectado com o ambiente e recebendo ajuda de outros processadores que são colaterais, que estão em paralelo. Pronto, voltamos agora. Então, vou resumir a frase que eu estava falando, não sei que hora que travou, mas a frase que eu estava falando é o seguinte: nós temos um sistema detectando o meio, esse sistema que detecta o meio processa os dados e agora a gente tem processadores paralelos. Mais do que isso, nós já temos processadores que, ao invés de apenas processar em paralelo conosco, eles já processam por nós, no nosso lugar. E é isso que de fato vem assustando muito, porque quando um software, um aplicativo do seu celular sabe mais sobre alguma coisa da sua vida do que você mesmo, você se assusta com isso. Porque você está vendo aquele processamento que é seu, está sendo feito fora de você. Isso, quem sabe, é a coisa que mais incomoda as pessoas em relação às suas interfaces com a tecnologia. Elas começarem a perceber que parte delas, parte do que elas mesmas geram de dados e de informações está acontecendo fora delas. E isso gera um conflito com essa questão tecnológica. Agora, o que vai acontecer quando a gente perder este incômodo? Quando a gente se acostumar com essa ideia, que muitas gerações já estão se acostumando. Qual é o mecanismo direto? É a gente passar a admitir que aquele processamento é parte da gente. Nós vamos estar expandindo, de fato, os processamentos do nosso sistema nervoso em uma outra máquina que está usando parâmetros que eu posso ter ou não programado, ou que ela pode ter simplesmente aprendido com o meu modo de ser. Vamos piorar um pouco essa situação. Agora vamos pensar em vários indivíduos vivendo essa mesma circunstância. Vários indivíduos que têm os seus próprios processamentos e que têm processamentos em máquinas paralelas. E agora verifique a possibilidade deles conversarem entre si, processarem dados entre eles e nutrirem-se, né? Nutrirem-se mutuamente para que as informações processadas aqui passem a influenciar aquilo. Então a gente vai criando uma grande rede informacional. E é isso que a gente tem compreendido como justamente a expansão desse processamento de dados, a ponto de que a gente possa, inclusive, perder um pouco do controle sobre eles, né? Imagine que agora, neste processamento que está acontecendo em paralelo, você não tenha exata consciência, mas que ele influencie, de fato, os seus comportamentos e as suas tomadas de decisão. Aí você vai dizer assim: nossa, mas isso é uma invasão incrível. E o pior é eu responder para você que você já tem esse sistema invadido aí dentro de você. Só que não foi um vírus, não foi uma invasão de hacker, é um sistema que você tem que veio da natureza. Como assim? Nós temos exatamente essa perspectiva de processamento que dá valor para as coisas, que diz isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, quanto positivo, quanto negativo, o quanto que eu quero ir em direção a isso, o quanto que eu quero me afastar disso. E esse sistema que dá essas notas para as coisas, ele já existe dentro de você. E você vai ficar surpreso quando eu te disser que é o seu sistema emocional. Isso que a gente chama de emoção, o que parece ser um universo da subjetividade, ele nasce da perspectiva de um sistema que precisa o tempo inteiro buscar qualificar as experiências, se não a experiência em absoluto, quer dizer, eu já vivi isso antes exatamente dessa forma e eu sei que isso vai dar ruim, ou uma perspectiva de simulação, aproximação, generalização. Alguma coisa do tipo, esse universo de coisas não me cheira bem. É uma coisa muito curiosa, né? Que o sistema emocional está diretamente conectado com o sistema olfatório.
Isso tem a ver muito com o próprio nascimento e desenvolvimento do sistema emocional, que ocorreu em alguma simultaneidade com o sistema olfatório, sem que a gente possa dizer assim, com certeza que foi o ovo é a galinha o ovo e por aí vai, né? Mas eles vieram ao mesmo tempo no processo evolutivo, são muito próximos do ponto de vista de idade evolutiva, o olfato e as emoções. Então, algumas expressões são muito curiosas. Você diz assim, isso aqui não está me cheirando bem, né? O quanto que a gente consegue associar o desconforto do sistema olfatório com alguma coisa que a gente tem asco, que a gente quer se afastar, que a gente não quer chegar naquilo, né? E aí toda a nossa emocionalidade responde quando a gente está vivendo uma situação com toda essa carga, poxa, isso aqui é uma valência negativa, né? As generalizações, o quanto isso já se aproximou de mim, da minha vida, em outras experiências, o que eu imagino que vai acontecer aqui não me cheira bem, eu não quero. E isso já é uma espécie de pré-processamento dos dados, ainda que você não tenha informação precisa, a história, a narrativa sobre aquilo, você já consegue ter uma impressão. E esse é o grande papel do sistema emocional, e produzindo essas impressões. E por isso que muita gente diz que ele vai atuar diretamente no sistema de tomada de decisão. Por quê? As pessoas vão tomar decisões muitas vezes pelo conjunto das impressões, né? Por uma tendência que ela vai pensando em coisas, é o racional trabalhando e criando hipóteses, mas é o emocional que vai dando nota para as hipóteses criadas, com base em comparativos de coisas já vividas, em generalizações, em aproximações. E quando você pensa em dados, não é o dado per se que se escolhe, o dado sugere um pensamento que vai fazer com que o seu sistema emocional interaja com aquilo. Então esse sistema, que é um sistema que fica o tempo inteiro dando valência para as coisas, gerando e reconhecendo padrões, dando qualidade para padrões, dando significado, dando todos esses parâmetros, ele já existe dentro de você. Agora você imagina você criar isso num sistema em paralelo com muito mais qualidade de processamento, te dando indicativos sobre o que é melhor em cada dada situação, em termos de escolha, em termos de perspectiva. Imagine isso num conjunto de você se comportando no mundo, e agora imagine isso nas relações humanas, né? Isso sem que de fato você seja notificado, porque é um sistema que está correndo em paralelo, dando sugestões sobre aquilo que tem sido melhor para você no passado. Então, você deve estar nesse momento pensando que seria uma faca de dois gumes, eu concordo com você, mas é justamente isso que é o seu sistema emocional. Então, quando dizem que o único sistema que não será reproduzido, que não será simulado pela computação, é o sistema emocional, eu aqui fico dando voltas para minha imaginação, pensando que justamente o grande trunfo seria se a gente simulasse o sistema emocional, porque dá para simular e a gente só não faz isso muitas vezes porque a gente não confia na tecnologia tanto quanto a gente confia em nós mesmos, né? Mas imagina se você tivesse uma assistente pessoal completamente desconectada de qualquer outro sistema e que ela dosasse, filtrasse todas as informações que ela ia compartilhar com o mundo, e daí você teria esse assistente com esse tipo de impressão, com esse tipo de... como é que chama? Quando você... Me faltou a palavra agora, mas quando você incute, quando você nutre dentro do indivíduo uma ideia, uma perspectiva, né, que você alimenta aquilo dentro daquele indivíduo para que ele dê asas àquela possibilidade e trabalhe com a ideia de forma quase que intuitiva, não é? Ele vai achar que é uma coisa intuitiva. Então, o que a gente imagina é que por causa da tecnologia, o nível de informação vai crescer muito, a quantidade de dados. E mesmo que você tenha uma quantidade de dados muito grandes, você não pode contar com a sua consciência para processar, porque ela não dá conta. Ela é limitada, né? Então quando as pessoas falam, a gente só usa 10% do cérebro, porque a gente não usa tudo do processamento do cérebro, isso é verdade, mas não é. Não é na medida em que a gente usa todas as áreas cerebrais, a gente usa tudo que a gente tem, tá? Não usamos pouco. Mas a gente não desenvolve mais de atenção, ou de processamento, ou de memória de trabalho, porque isso tem uma certa limitação no sistema. Então o sistema tem algum grau de limitação para justamente produzir estes processamentos de alto grau de discriminação. Então outro parâmetro super importante desse sistema
é que ele tem que entregar de forma rápida. E ele não pode contaminar e não pode poluir a mente do indivíduo com dados, que é exatamente aquilo que a gente está vivendo hoje ligado nas redes sociais. É um volume tão alto de dados para serem processados pela nossa consciência que nós simplesmente não temos essa estrutura cerebral, de circuitarias cerebrais disponível para esse nível de velocidade de processamento. Você perguntar para mim assim, você acha que o cérebro humano vai evoluir e conseguir fazer isso algum dia? Não pelos caminhos naturais da evolução, né? Através da seleção natural, através daquele que melhor se adapta, melhor se reproduz mais, não por aí, porque a gente não tem mais seleção natural propriamente dita, mas porque simplesmente vai aumentar muito o nível de processos, o nível de capacidade de gerir essas informações do ponto de vista consciente. Então, o que a gente realmente precisa, por incrível que pareça, é justamente aquilo que a gente tem mais medo. Jogar todo esse processamento, toda essa massa de processamento para uma instância inconsciente e confiar nela. Duro isso, né? Tô vendo aqui, tô rindo aqui, porque vi uma querida chegando. Imaginei, viu? Porque como eu te conheci no Shopping Cidade Jardim, eu logo imaginei que poderia te encontrar por aqui, porque eu sei que você vive rodando por ali. Então, grande beijo, minha amiga querida. Quem sabe a gente consiga se ver depois de tudo isso passar, né? Uma das coisas importantes dessa quarentena é que todo mundo ficou morrendo de vontade de se ver, né? E é isso. Vou querer ver todas as pessoas que eu não pude ver esse tempo todo. Parece que só porque a gente não pode, a gente quer, né? E aí a Suzana Gato aqui me ajudou. Ela colocou justamente as dinâmicas que eu tô querendo colocar, que não fui eu que inventei, obviamente eu sou apenas um mensageiro, né, de tudo isso. Mas o Daniel Kahneman, o Damasio, o Antônio Damasio e vários outros autores mostraram claramente como é que a gente tem essa dubiedade dos sistemas atuando em paralelo, sendo que o sistema rápido, o sistema chamado de intuitivo, o sistema que está mais ligado a isso que eu estava comentando com vocês, ele é mais rápido, ele faz mais entregas, porque ele tem menos demanda de consciência, né? Então isso é uma coisa, é uma dimensão curiosa, porque o sistema 2, que é o sistema racional, você vai até ficar triste com ele agora, mas ele é quem? Ele é justamente aquele sistema que entra em ação quando você vai dormir e fica pensando nas coisas, macaqueando aqui, imaginando, construindo cenários. Esse é o seu sistema 2, o sistema lento, o sistema da imaginação, o sistema que cria os cenários para que o sistema 1 diga esse cenário é bom, esse cenário é ruim. Isso, inclusive, é papel do nosso sonho, né? Para quem gosta desse tema, existe um livro muito lindo que chama-se Oráculo do Sonho, do neurocientista Siddhartha Ribeiro, que é um baita de um profissional. E é um livro denso, um livro científico mesmo, mas para quem gosta do tema vale a pena, né? Então, pessoal, bom, essa é a dinâmica de como o sistema nervoso funciona e como que ele vai poder interagir agora com essa nova fonte de informações que a gente pode inclusive considerar que ela seria muito mais válida, só um minutinho da aguinha aqui, que ela seria muito mais válida se ela também atuasse no campo da inconsciência. Mas a gente já vai voltar nesse tema inconsciente aí. É comum as pessoas pensarem que inconsciente é o lugar da psique onde estão as coisas escondidas, onde estão os traumas, onde estão as perdas, tal. Vamos combinar que elas estão lá também, tá? Não dá para dizer que não, porque são formas de construção de circuitos cuja a gente não quer ficar dando muito nome para aqueles bois, não quer ficar vivendo muito aquelas coisas, não quer dar muita linguagem para aquilo, então aos poucos vai ficando ali com os circuitos que são processados que a gente não sabe muito, a gente não cuida deles, a nossa consciência não fica olhando lá para eles, né? Mas não é só isso, tem outros tantos circuitos por ali que estão no inconsciente, que são circuitos automáticos, tá? Eu poderia dizer tranquilamente que isso impacta fortemente nos seus comportamentos, nos seus hábitos, no seu dia a dia, porque você tem lá um conjunto de circuitos que vai gerar uma resposta sempre mais ou menos parecida para aquelas mesmas demandas. Então, lá no começo eu disse para vocês, o sistema nervoso cuida de ler o mundo o tempo todo para produzir uma resposta.
E ele faz isso afinando as suas respostas, afinando o processamento, fazendo com que esse processamento seja cada vez mais rico. Quanto mais dado, melhor. Vai melhorando, vai refinando, vai aprimorando. Ok. Porém, uma vez que ele ache que aquilo é ok, que está funcionando, que é do jeito dele, o que vai acontecer? Ele vai meio que admitir que aquela é a melhor resposta possível para aquele momento. Então pronto, bingo, surgiu do nada um hábito. Não, na verdade um hábito ele é construído por muitas escolhas. Ele é construído por vários referendos, né? Ele não vem do nada. Aí as pessoas falam assim, quanto tempo eu preciso para criar um hábito? Em geral, tipo, um tempo semelhante que você ficou nele, né? Sem exageros, né? Quanto mais forte for a cristalização desses circuitos como melhor resposta, obviamente que você vai reforçar essa resposta e ela vai acabar perdurando, ela vai acabar ficando recorrente, certo? Mas vamos imaginar, eu parei de fumar. Foi uma coisa que eu fiz, consegui. Perto de 34, 35 anos, um pouco mais pra frente, 37, 38 anos, parei de fumar. Mas foi um processo que levou anos. Agora, se você disser assim, eu conheço fulano que parou de fumar do dia pra noite e tal. Ele teve que fazer uma circuitaria de controle ali tão robusta. E daí se a gente vai investigar o inconsciente desse cara, a gente vai ver as diferentes demandas que foram construídas para poder quebrar aquele hábito. Então, mesmo a pessoa que, tipo, é óbvio que tem passe de mágica, tem. Mas o passe de mágica mais forte é quando, por causa de uma experiência qualquer, por causa de um insight, por causa de alguma ficha que cai, você se toca de alguma coisa e aquela coisa passa a ser muito forte do ponto de vista emocional. Então ela se torna robusta, né? Eu usei aqui o ficha que cai, mas todo mundo aqui tem idade suficiente para entender essa analogia, né? Daqui a pouco não vai poder mais usar. Aí a gente percebe que é a robustez daquele circuito, o significado daquele circuito, o quanto que aquele circuito tinha um papel fundamental para poder ser repetido e o quanto que eu tenho que dar de bordoada nele para que ele perca força, certo? E qual é a experiência que vai contrabalançar? Eu gosto de usar um exemplo que para alguns que estão aqui vai ser um exemplo muito útil. Mas quem são esses alguns? As pessoas que não fugiam da aula de física, né? Eu fugia, tá? Eu só sei isso que eu vou falar agora para vocês. Eu era do que fugia. Mas essa aqui eu peguei, essa ideia aqui eu tava lá. Que é a seguinte, sabe quando você está montando, calculando uma resultante de vetores? Algumas pessoas sabem bem o que eu estou falando. Então você tem um vetor que é o atrito, outro vetor que é a aceleração, você tem um vetor que é a inclinação da curva, do asfalto. Então quando o engenheiro vai fazer estrada, meu tio era um baita de um engenheiro rodoviário, um fofo, meu tio, Newton Gava, beijo querido, ele me explicou todas essas coisas, dessas resultantes e tal. Então, porque o movimento final do carro é dependente de todos esses vetores de força. No nosso cérebro a coisa tem um paralelo muito interessante, porque cada um desses circuitos que a gente vai vivendo, que a gente está correlacionado com o processamento que a gente fez do ambiente, tal, cada um deles tem sua força, tem sua direção e tem sua força. Então, o comportamento do indivíduo, muitas vezes, é a resultante desses vetores. Então, tem um negócio que tinha uma força que fala, puxa, eu não vou trabalhar, tá um horror trabalhar home office, que tá um barulho aqui em casa, eu não consigo criar um ambiente para trabalhar home office, mas ao mesmo tempo é legal, porque eu tô aqui, meus cachorros estão aqui e tal. Mas também eu não sei se eu estou sendo produtiva, se eu não estou sendo produtiva. Aí eu começo a ser produtiva. Então, tudo são vetores de força que vão gerar uma resultante. Essa resultante é a observação do que você faz, é do comportamento final que você faz, né? Então, nós somos a resultante, né? Óbvio que eu não estou, de jeito algum, minimizando isso, porque eu estou falando de um sistema que tem 86 com B de bola, bilhões de neurônios. E que esses 86 bilhões de neurônios podem construir uma infinidade, né? Tipo assim, infinito mais 1000 de circuitos incontáveis. Dá para fazer o cálculo, mas tipo, é tanto zero que eu nem sei como é que lê. De probabilidade de circuitos, porque os circuitos eles podem ser feitos com 2, com 3, com 10, com 1000 neurônios, com qualquer número de neurônio. E o que importa é o significado deles, quando são ativados, o que aquilo representa em termos de informação. Então esse é o negócio.
Então esse processo, que é o processo de consolidação da informação num processamento, num significado, é o que vai dar valor para aquele circuito. E pode ser de qualquer tamanho ou jeito, entendeu? Mas está lá a informação é que importa. E aí, o conjunto das informações das respostas é como que cada um desses circuitos interage entre si. Então, cada uma das nossas opções é recheada de tudo isso. E é extremamente complexo, o número de interações. Então, o que é que fez de nós assim tão diferentes? Bom, basicamente a quantidade de informação que a gente consegue processar e algumas outras funções bem incríveis que fazem com que a gente seja capaz de fortalecer circuitos muito específicos com uma qualidade específica funcional. Inclusive tem uns sistemas de engenharia que vale a pena vocês conhecerem mais de perto se tiverem mais interesse. Mas, trocando em miúdos, dados, informações que fazem com que a gente vá dando significado, que a gente vá dando emocionalidade, que a gente vá caracterizando cada uma dessas coisas e que no fim acabam representando as escolhas todas que nós fazemos o tempo todo. Como é que a gente vive, então, como é que é o futuro dessa história, se além dos nossos próprios repertórios, dos nossos próprios circuitos, a gente começar a ser capaz de interagir de forma muito rápida e muito online com outros devices, né? Com o meu celular, com o micro-ondas, com todas essas coisas. Imagina se isso começar a ser meio inconsciente, né? Provavelmente você tem dados aí muito fortes de que horas você deve ligar o forno para terminar o seu jantar, né? Será que essa informação que já está aí disponível, você precisa conscientemente entregá-la para o sistema, ou você pode confiar que o seu inconsciente sabe que horas que é hora de ligar o forno? Será que quantos critérios de correção nós vamos ter que montar numa estrutura dessa para que escolhas erradas não sejam feitas? Vocês sabem que fundamentalmente é esse o grande conflito que a gente ainda tem com os carros autônomos. Como que eles vão ficar tomando aquele monte de decisões que a gente considera que a nossa consciência tem muito mais capacidade de tomar, e se houver conflitos, né? Tipo escolhas de Sofia, qualquer uma dessas coisas, vem vindo... Bom, a gente tem vários desses dilemas tecnológicos que são trabalhados quando a gente discute futurologia. E, basicamente, os sistemas relacionais estão muito associados com essa questão de qual é o nível de consciência que cada informação vai ter. Se hoje você se relacionar com alguém e observar bem as mímicas corporais, as expressões faciais, o jeito que a pessoa se mexe, você já vai conseguir ler um monte de coisas. Os psicólogos são mestres em fazer isso. Eles observam várias interjeições durante um processo terapêutico, até porque eles vão conhecendo aquele indivíduo e aquelas informações vão ficando cada vez mais significativas para ele. E ele vai conseguindo interagir. Imagina, então, isso num nível de inconsciente com todas essas máquinas processando nessa velocidade. Daí eu quero lembrar de um exemplo interessante que vocês devem ter visto aquele filme Ela. E nesse filme ele começa a se relacionar com um assistente pessoal. Não vou me lembrar exatamente os meandros da história, mas ele obviamente se envolve efetivamente com ela. E o mais louco, né, é que num dado momento a máquina, né, o algoritmo, está se relacionando com um monte de pessoas ao mesmo tempo que se relaciona com ele, porque o fluxo de tempo de processamento de dados por um sistema informatizado é outro, né? E a gente acaba sendo muito vulnerável a tudo isso, porque o nosso sistema de qualificação, ele considera a instantaneidade uma coisa muito importante, ele considera a prontidão uma coisa muito importante, ele considera um certo protagonismo uma coisa muito importante, e a máquina consegue fazer isso sem o esforço que isso custa para um ser humano. Porque por que a gente valoriza a prontidão, a atenção, a disponibilidade nas relações? Porque isso a gente sabe que custa a gente num dado momento abrir mão de nós mesmos, abrir mão da nossa própria construção, abrir mão do relacionamento consigo mesmo, para se relacionar com o outro, ainda que você até poderia fazer essa opção se você tivesse a chance de se beneficiar dessa interação com o outro.
mas simplesmente pelo outro você demora para construir esse aprendizado, um aprendizado que vai ocorrer ao final, né, da infância, quase que entra na adolescência, nas relações sociais. Alguns já começam a ter uma capacidade muito boa de perceber o seu espaço naquele grupo, mas às vezes se alastra, isso vai tardiamente, termina a adolescência e o indivíduo ainda não conseguiu, né, viver uma relação para o outro e não uma relação que esteja focada só em si. E isso tem um custo, e por isso que a gente valoriza isso entre relações humanas. Agora, quando o Waze nos atende com prontidão, ou quando uma assistente pessoal nos atende com prontidão, isso para ela é o trivial. Isso para ela não é produzido por zero esforço. E aí é a questão de como que a gente vai avançar nisso. A gente vai continuar valorizando as coisas que não têm esforço imbuído? Provavelmente não. Então, o que hoje essas máquinas fazem por nós vão passar a ser vão ser deixadas em segundo plano. Não vão ser mais as coisas que a gente valoriza. E aí tem uma mudança completa de relações, porque nem aquilo que hoje a gente considera que são valores sociais podem se manter. Até esses podem se alterar, porque muitas dessas coisas vão parecer triviais. Hoje o que a gente está vivendo, todo mundo em casa? Poxa, o que era sensacional que a gente gostaria de fazer, que era ir para um parque, para um show, para um evento, para um jantar, para alguma coisa, não pode. Caramba, todo mundo tá falando isso. Quando acabar isso aqui, a primeira coisa que eu quero fazer isso, aquilo. Tá todo mundo com posts nas redes sociais. O que você vai fazer quando acabar a quarentena? Por quê? Porque a gente vai acumulando, né, esses desejos, essas faltas, esses lugares onde que são as coisas que a gente gosta e que a gente vai interagindo menos com elas, e com isso, obviamente, a gente vai depreciando a qualidade da nossa vida e a gente fica desejando aquilo que a gente não tem. Então, essa mudança que a gente teve agora, que está todo mundo em casa, a gente voltou a circular no mundo, muitas dessas coisas voltam para o lugar delas. Algumas coisas não serão perenes. Algumas mudanças não serão para sempre. Será como se você tivesse parado de fumar, se alguém já fez isso. Para de fumar, beijo, que é muito ruim ficar sem fumar, muito ruim ficar sem fumar. Agora você pega e volta. Muita gente volta. E ao voltar, volta tudo ao normal, né? Pode ser que tenha um pouquinho mais de culpa, um pouquinho mais de desconforto, no caso do cigarro, mas a hora que abrirem as portas e a gente voltar, tudo volta ao normal. O que não volta, e aí eu acho que é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, o que dificilmente volta ao normal são as coisas que a gente aprendeu, são as coisas que a gente viu, são as coisas que a gente percebeu. Então eu acho que vai ser difícil voltar totalmente ao normal se a gente pensar que o mundo com a gente quietinho assim é menos poluído. Será que as pessoas vão meter os barcos de novo nos canais de Veneza sem nenhuma dor? Simplesmente vão meter os barcos e falar, foi temporário aquilo e tal. Será que o conhecimento, o saber dessas coisas, será que o saber que as pessoas são vulneráveis do jeito que são a uma virose pode mudar algumas coisas no nosso processamento? Porque, apesar de muitas das coisas serem definidas pelas impressões que elas têm no inconsciente, aí está o truque do consciente. O consciente é a máquina de fazer ideia. É a máquina de validar conceitos. Quando a gente põe ênfase em alguma coisa, quando a gente fala sobre aquela coisa, quando a gente percebe a valência emocional daquela coisa, é o momento em que a gente consegue dar o valor, que a gente consegue criar a dinâmica emocional em torno daquela situação. E é isso que a gente precisa para poder mudar de verdade as coisas. Porque só quando eu tenho alguma ideia ou eu acredito que fosse melhor alguma coisa, se eu não tiver uma ênfase importante para aquilo, dificilmente eu consigo mudar, consigo considerar, consigo aprender com aquilo. Mas uma experiência de fato essa das pessoas em casa, ou a experiência da vulnerabilidade, isso com certeza vai ampliar a capacidade dos indivíduos de ler o mundo nesta dinâmica. Ainda que eu saiba que as leituras de mundo respeitam um certo grau de complexidade possível, né? Esse grau de complexidade possível ele pode impactar diretamente na qualidade do processamento. Então, as pessoas que têm menor aprofundamento podem
mais rapidamente esgotar os recursos desse momento que a gente viveu. Mas quem efetivamente tem uma capacidade de julgamento amplo, que tem um conhecimento para poder somar essas ideias e desdobrar isso, tenho certeza que vai trabalhar em favor de algumas coisas que ficaram submersas, ficaram, como fala, quando sai à tona, né? Emergiram. Né? Então algumas coisas ficaram ih, a palavra sumiu de novo. Ficaram na superfície, né? Ficaram visíveis. E essas coisas, elas provavelmente a gente não pode simplesmente engolir. As acelerações das relações virtuais. Então, muitas reuniões, eu sou consultora, toda hora eu estou para lá e para cá em empresa. Obviamente que a relação olho no olho, com presença, ela tem uma qualidade, ela tem um valor, mas quantas reuniões que eu me desloquei, que eu gastei combustível, que poderiam ter sido feitas virtualmente e com a mesma qualidade, se, e somente se, nós nos acostumarmos com a experiência. Sempre a questão da experiência, não é o ato em si. Então, o software pode ser aquele, mas eu me acostumei com essa experiência, eu já consigo sentir a presença de vocês aqui nessa live ao vivo. Posso dizer para vocês que sim. Eu tenho 3 anos que eu faço lives e eu me sinto super à vontade aqui. É como se eu efetivamente estivesse falando para uma classe, para um grupo. Eu percebo a presença de vocês aqui. Pronto, isso muda a forma como as coisas são levadas, né? Então, a questão sempre será: as relações se estabelecem através das experiências que dão as notas, vamos dizer, emocionais para cada uma dessas circunstâncias, e essa vivência faz com que a gente possa transformar o nosso comportamento, a nossa tomada de decisão. Pessoal que está mandando perguntas aí nos comentários, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: usem o íconezinho de perguntas para deixar sua pergunta, porque é com base nele que eu vou responder perguntas daqui 5 minutinhos. Né? Então, se vocês quiserem repetir essas perguntas, aí faz um copy e cola, e se der certo, acho que não dá, né? Para dentro desse campo da interrogação, eu te agradeço, tá bom? Porque aí é ali que a gente vai ler para responder. E a dinâmica relacional, ela vai basicamente ser uma derivação de quais são os novos processamentos, os novos comportamentos, as novas validações, as novas valências que nós vamos fazer. Ontem era aniversário de uma das minhas sobrinhas e obviamente que as pessoas não podem se reunir. Bom, beleza, façamos uma teleconferência, um webinar de festa. Cada um pega seu copo, vamos fazer blindes, vamos falar e tal. Obviamente que isso não é a mesma coisa. Mas quantas vezes eu estive longe da minha irmã, dos meus sobrinhos, e eu poderia ter entrado um pouco ali naquela festa, e o fato de eu não poder estar presente já disse assim: eu vou faltar, eu não vou. Tá bem na hora da gente perceber que ir é uma questão de experiência, é uma questão de estar ali, de ver. Isso é óbvio que é uma experiência desconfortável. Quando um fala, o outro tem que ficar quieto, aí tem delay, aí fica parecendo aqueles repórteres usando links por internet. Um fala, o outro meia hora depois fala, um cavalo no outro e tal. É desconfortável. A relação física, os tempos da fala humana, nosso cérebro é treinado para fazer esse balanço. Mas existem uma infinidade de portas que se abrem enquanto essas se fecham. E aí a questão é a gente ficar temperando. Tem hora que é isso, tem hora que é aquilo. Mas veja quanto que eu ganho de recurso. Simplesmente eu digo: eu posso fazer via uma live, eu posso não ir. Eu posso economizar essa gasolina, eu posso ficar hoje... As escolas precisam ficar todos os dias com as crianças. Ou a gente de fato poderia ter um dia no meio da semana que a educação passa pela convivência com os pais. Quem está com as crianças em casa sem ninguém para ajudar, agora falando assim: essa mulher é louca, ela não tem filho e tal. Mas se a vida inteira mudar em favor disso, né? A gente já tem alguns países na Europa que reduziram as jornadas de trabalho. E veja que isso não seja uma prerrogativa única e exclusivamente da classe A ou da classe média, que isso chegue também para pessoas que poderão, a partir dessa dinâmica, elas próprias se desenvolverem.
Então, há outras formas de sociedade. A gente precisa entender um pouco como é que a gente se organiza, né, nesse universo. Novas discussões vão poder vir à tona, né? Essa era a palavra que eu queria lembrar aquela hora. Várias outras coisas poderão ser discutidas nesse cenário. Várias formas de se relacionar. Pode ser que a gente encontre mais humanização, muitas vezes, num sistema que interage com as outras pessoas por mim e que ainda assim expressa o meu melhor sentimento, né? Aí deu uma travadinha, né? Imagina se todas as pessoas que eu de fato amo, que eu de fato me interesso, que eu de fato gostaria de seguir, soubessem dessa minha intenção, sem que eu precisasse de fato ir lá, dar uma curtida em cada um, fazer um comentário e tal. São devaneios de alguém que quer ver o futuro me surpreender, né? Muito bem. Mas, fundamentalmente, a minha neurociência é isso, gente. É a neurociência que constrói a perspectiva do comportamento a partir desta dimensão de toda essa circuitaria que gera as relações, que gera as respostas, que gera os comportamentos. Beleza? Bom, eu queria abrir para vocês para as perguntas. Nós faltam ainda uns 10, 12 minutinhos que a gente consegue ficar aqui ao vivo. Eu vou ler as perguntas. Queria só contar um pouquinho dessa minha camiseta, que é um movimento, para mim é muito forte, chama-se I Design Myself, quer dizer, eu faço do meu jeito, eu mesma me faço. Isso, enquanto que a neurociência e o conhecimento sobre o sistema nervoso podem contribuir para que o indivíduo se construa, se conheça, se desenvolva, né? Então esse é uma lógica, é um pressuposto que está por trás de todo o meu trabalho, que é do quanto que o conhecimento, a perspectiva tá pausado aqui, viu? Por causa dessa... Eu não consigo abrir o coisinho de perguntas. Ah, consegui agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem gente perguntando sobre o medo. Vou primeiro responder da Ângela, que é essa pergunta que tá aí, ó. A Ângela perguntou assim: o que você diria sobre a força do poder da mente, onde a neurociência indica o que é? Poder da mente, ela botou uma interrogação, né? Ela quer discutir sobre essa questão do poder da mente. Ângela, você sabe que isso tem tempo, né? Isso é antigo, isso não é de hoje não, faz muito tempo que as pessoas dizem que o pensamento tem poder, né? Que a mente tem poder, que a mente transforma, que a mente altera as coisas. E o fato é que sim e não, não e sim, tá? Tanto faz, mais não, mais sim, não tem uma conta muito boa com relação a isso. Por quê? Porque de fato o pensamento em si, fisicamente, o circuito neuronal ativado, não tem esse poder. Mas quando você simula, quando você dá corda, quando você põe uma valência emocional numa ideia, você começa a fazer escolhas, inclusive inconscientes, que te levam àquele resultado, né? Eu tenho um conjunto de vídeos que eu faço no meu perfil. Meu perfil é @carlatiepo, tá? Eu tenho uma das séries do meu IGTV, chama-se Minuto Neurociência. Tem um Minuto Neurociência que fala sobre intenção genuína. O que é essa intenção genuína? É aquilo que eu realmente quero fazer. É aquilo que eu realmente gostaria de ver realizado. Não apenas no tocante à minha consciência, mas eu toda. Tudo que eu sou, tudo que eu significo, gostariam de alcançar aquele objetivo, né? Todo o conjunto da obra. Essa é a mente, o trabalho da mente. Então, a força e o poder da mente é justamente o quanto que ela pode contaminar de uma forma positiva as suas atitudes, as suas decisões, o seu comportamento para que aquele resultado seja alcançado. Então, sim, você vai construir vários vetores de muita força se você ficar construindo a ideia e as possibilidades e tal. Mas não é só aquela coisa de, eu vou desejar muito que seja e tal. Eu vou
montar essa ideia na minha cabeça a ponto de que sempre que alguma coisa que esteja no ambiente puder me encaminhar para aquele lado, me levar para aquele rumo, eu vou investir naquilo. Né? Então, obviamente, isso gera um certo poder para a mente. Né? Agora, imagine o poder da mente inconsciente, né? Que a gente discute isso muito dentro da psicologia, o próprio processo terapêutico, baseado em psicanálise, símbolos, etc., etc., estão diretamente ligados a essas forças, os arquétipos, os símbolos, eles geram forças que fazem com que a resultante se altere. Né? Então, esse é o tal poder da mente, obviamente na minha visão. Existem outras explicações e eu respeito todas elas. Né? Uma outra pergunta que eu gostei aqui fala do medo. Deixa eu ver. Rose, poderia falar algo sobre o medo, o instinto de preservar a vida nessa pandemia? Muitas amigas me ligam com medo. Bom, vamos lá. O sistema nervoso, eu comecei falando isso, né? Eu comecei falando essa história lá atrás, dizendo que o sistema nervoso tem como papel ler o ambiente e escolher comportamentos que se adequem a esse ambiente. Quando o ambiente surge com esse grau de vulnerabilidade, com esse grau de incerteza, com esse grau de não ter a menor ideia do que vai ser, onde que eu vou parar, o que vai acontecer, este grau de incerteza, ele, quando processado pelo sistema nervoso, a primeira coisa que ele ativa é o circuito de medo, porque eu tenho medo do que eu não conheço. Ainda que você conheça pessoas que diante do desconhecido são super atiradas, veja, até mesmo essa coisa super atirada é reflexo do medo. Porque a gente chama isso de contrafóbico. A pessoa, para não ter que lidar com o medo, ela ataca o medo. Ela vai contra o medo. Ela desafia o medo. Né? Que é completamente diferente de risco. Tomar risco, né? Que tem a ver com você pular de paraquedas, saltar de paraquedas, é outra coisa. Que a gente pode até um dia falar sobre isso, tá? Que tem a ver com você buscar resultados que são experiências de quase morte que você sai vivo. Então, ao desafiar o meio, você muda um pouco essa história, né? Agora, a principal dinâmica do processo de medo é você ainda não sei como reagir a isso que está acontecendo. Eu não sei qual é a nuance, me parece ameaçador. As pessoas que eu conheço, que eu confio, estão se sentindo ameaçadas, né? Todo esse cenário faz com que haja um processamento de medo. E aí acontece o seguinte, porque o medo gera uma liberação importante de catecolaminas, então vem adrenalina, vem noradrenalina, vem toda uma ativação, não é, desses sistemas que aumentam o batimento cardíaco, aumentam a força do batimento cardíaco, aumentam a resposta. E aí você começa a parecer que você está passando mal. Aí você começa a ter medo que você está passando mal. Aí você tem mais medo. Aí você ficou ouvindo a história de um, a história de outro e tal. Ao invés de responder ao medo da forma mais adaptativa que existe, que é você ir vendo onde estão as vulnerabilidades, ampliando o seu conhecimento e respondendo cada vez com processos mais elaborados, né? Buscando e cuidando para que não hajam exageros, para que no tempo certo o sistema diga pronto, isso já é suficiente, né? Senão você fica limpando cada trinco da sua casa 20 vezes. Isso vira um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas faço tudo o que eu acho que é importante fazer para me manter seguro e o resto sou obrigada a deixar para as circunstâncias porque não tem como a gente remediar, né? Não tem como remediar ou prevenir. Isso está fora do nosso controle. Então eu fiz tudo que está sob o meu controle, sem me permitir o exagero e vou trabalhar. Agora você vai dizer assim, como eu faço isso? E eu te dou toda a razão. Porque esse como é a parte complicada da história. O que tem que ser feito, todo mundo já sabe, todo mundo mais ou menos já falou. Mas o como tem muito a ver com o fortalecimento da sua dinâmica emocional, com a sua rede de apoios, tem uma porção de coisas que precisam ser construídas para que você tenha recursos para isso. Obviamente que eu não vou conseguir uma fórmula mágica, porque se eu tivesse, eu já teria passado para todo mundo, né? Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo para mais uma perguntinha. Deixa eu ver. A Ju tá fazendo uma pergunta super legal, que é assim, como que uma marca que conquistou a confiança de um cliente atuou nos sistemas 1 e 2 dos clientes?
Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sabe, Ju? Que é construir o que eu chamo de jornadas emocionais para marcas, produtos, para temperar o discurso comercial de uma marca com justamente aquilo que pode trabalhar no sistema 1 do indivíduo, que é todo o seu de uma paixão, quase que de uma entrega completa, como se tudo que você desejasse fosse resolvido por aquela marca e mais, ela te surpreende. Ela te entrega aquilo que você nem sabe que você queria, né? Mas isso é um papo para muitas horas de conversa, porque basicamente isso o que nutre todo o processo de envolvimento de um indivíduo com um produto, com uma marca, com... Tanto que a gente agora está tentando vender propósito, né? Porque já vendemos todo tipo de benefício, já trabalhamos todos os tipos de dores, agora a maior dor é o significado que o indivíduo tem no mundo. Então a gente dá para ele propósitos e ele compra os propósitos das marcas. Mas isso é uma das etapas, é uma das possibilidades, tem tantas outras, né? Para fazer esse trabalho. E eu queria acabar com uma pergunta, a última que eu vou responder, que tem a ver com... Sabemos, olha, vamos lá. Sabemos dos inúmeros pontos positivos da tecnologia. Quais os aspectos negativos? E o equilíbrio? Maravilhoso, porque o processo, não é, de relação com a tecnologia, ela está diretamente associado com essa dinâmica entre eu pegar da tecnologia o que me beneficia, porque eu consigo ler os benefícios que eu estou recebendo, e evitar todo e qualquer comportamento repetitivo, qualquer estreitamento de repertório. O que é um estreitamento de repertório? Eu perco a minha capacidade de variar, de divergir, de oscilar, de responder de forma diferente. Por quê? Porque eu estou ficando ali, repetindo aquilo, agindo daquela forma e tal. E isso é muito importante para as crianças e adolescentes, porque como eles ainda estão formatando esse sistema, eles têm ainda mais dificuldade de discernir esse ponto de conversão entre aquilo que vai me tomar e que vai ficar tão presente e vai ser tão fortalecido como hábito, como repetição, que vai tornar-se um vício. E que tipo de comportamento que se tornam virtudes, né? Então isso é um outro paradigma que a gente pode postular e endereçar com a neurociência, que é o que é vício, né? Qual é a dimensão dessa estrutura de vício e onde que uma repetição, que uma tenacidade, uma certa disciplina te leva a construir virtudes, né? E esse paralelo para que você não fique muito virtuoso a ponto de se tornar o grilo falante da sua vida e não aguentar mais viver com você, mas também não pode ser o carpe diem o tempo todo, né? Procurando o tempo inteiro prazer, né? Eu tenho um texto que eu publiquei na internet, foi o único texto que eu publiquei que viralizou até hoje, e que se você tiver curiosidade dá para você colocar em qualquer plataforma de busca assim, ó, depois do açúcar refinado. É um texto que fala sobre essa dimensão do vício e da virtude e como que o sistema dopaminérgico, que é um sistema importante do nosso cérebro, age nessas circunstâncias e qual o papel justamente da nossa consciência, da nossa capacidade de avaliação de cenário para que a gente possa tomar essas decisões, possa discernir sobre tudo isso, tá bom? Bom, era isso que eu queria trocar com vocês, queria convidá-los a visitar o meu perfil, o Carla Tiepo. Queria que vocês também dessem uma olhada no projeto I Design Myself, também é só botar lá no Google. Tem perfil aqui da DMS, tem um jeito divertido de se falar sobre neurociência. Agradecer imensamente a oportunidade que a Singularity University Brasil me dá de estar nesses espaços, trocando essas ideias com as pessoas. Tem sido um prazer enorme fazer parte desse projeto. O nosso EP, que aconteceu em fevereiro em Bento Gonçalves, eu sempre faço essa palhaçada, Bento Gonçalves, foi incrível. Eu até pedi pro pessoal da Singularity University, me deixa ficar o EP todo, deixa eu ficar todos os dias, né? Eu fico quietinha, não atrapalho ninguém, né? E aí, vamos ver, olha lá, ó, a Gabi já deu um sorrisinho, quem sabe isso significa uma coisa positiva pro meu lado. E tá sendo incrível, tá? O projeto, eu falei de um monte de coisa, né? Aí a Adriana fez uma colocação, qual deles? Então vamos lá. O que eu tô falando agora é do EP, do Executive Program da Singularity University,
Brasil, que tem uma oportunidade incrível da gente avançar nessas discussões de futuro, de comportamento e tudo. O meu perfil é @Carla com C de casa, Tiepo, T de tatu, e 2 P's de pato e O. Tiepo italiana, então Carla Tiepo, alguém escreve aí para me ajudar. E a Singularity University Brasil, quem não conhece, por favor, nos deu a oportunidade de apresentar esse baita projeto, pensando em singularidade, que é basicamente como é que a gente vai considerar a perspectiva de entregar para todos que vivem nesse planeta suas necessidades para que a gente tenha qualidade de vida. Quer dizer, como é que a gente faz crescimento exponencial de todos os recursos que a gente tem, inclusive com base em comportamento, com base em desenvolvimento humano. A neurociência tem tudo a ver com isso, né? E eu tenho uma live toda quarta-feira, o pessoal perguntou, né? Toda quarta-feira eu tenho uma live no Facebook. Na verdade ela é multicanal, porque ela rola ao mesmo tempo aqui no meu perfil no Insta, ela rola no meu perfil pessoal no Facebook, ela rola na fanpage também no Facebook, em grupos do fanpage, o grupo Neurociência para Todos, Carla Tiepo, a fanpage Neurociência para Todos. Então toda quarta-feira tá lá a Love Live Neuroscience. Essa amanhã, por uma coincidência dessas, não vai ter, porque eu vou estar fazendo uma palestra também online para um grupo lá de Curitiba, tá? Mas toda quarta-feira tem. E no canal do YouTube, que é o canal do Instituto Conectomos, depois vocês entrando no meu canal, vocês vão acabar vendo ele por lá, tem na bio do meu perfil e tal, você tem a perspectiva de ver todas as lives. Já foram mais de 100, estão todas elas gravadas lá no canal do YouTube. Super obrigado ao Shopping Cidade Jardim pela oportunidade, por abrir aqui o seu perfil para que a gente pudesse conversar, né? Tem uma Academy, né? Quer dizer, o Shopping Cidade Jardim está lá envolvido em projetos para levar conhecimento, para fazer discussões de ponta, e nós estamos aqui justamente por conta dessa possibilidade, por conta desse patrocínio aí dessa galera. Então, muito obrigado. Obrigado pela Singularity Universe, pela oportunidade de estar aqui. Vai ficar gravado sim para quem está perguntando. Vai para um canal no YouTube. Vou salvar agora aqui, então com certeza vocês vão ter acesso a esse material se vocês não conseguiram ver tudo a tempo. Obrigado para quem participou até agora, que segurou aqui essa peteca. A gente ficou sempre o tempo todo com 70, 80 pessoas. Então isso para quem fala é muito bom, porque a gente minimamente sente que tem eco e que está valendo a pena tá por aqui. Bons finalzinho de feriado para vocês. E é isso. Beijão. A gente se vê numa próxima, tá? Até!